A minha cordial saudação a quem acessa essa comunicação. Eu me chamo Eliakim Tavares dos Reis Silva, sou graduando do curso de História da Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ. O trabalho que encaminho, ele tem por título Sujeito à Escuta, Potenciais Poéticos do Som Espacializado, que é uma investigação que nasce aí a partir de uma série de outras investigações, onde busco busco articular as possíveis relações entre visualidade, sonoridade e espaço. E em proposta à reflexão, as muitas possibilidades dialógicas que existem dentro do pensamento e produção escultórica, argumentando aí sobre os adros. George de Huberman, no livro Ser Crânio, apresenta então o adro como esse lugar aberto, um lugar de passagem, um portal, pórtico externo, terreno livre, enfim, uma disposição interna, mas de modo sumário ele designa a intimidade de um ser, seu foro interior, o abismo mesmo de seu pensamento. E a partir da leitura de Henry Mauldin, em sua discussão sobre os adros da língua e morada do pensamento, a gente entende esses adros da língua como a justa morada do pensamento, ainda não tematizado em signos, mas cuja lucidez de potência, instante a todos os signos, funda, antes de todo saber, essa possibilidade mesma do significar. Nós entendemos assim os adros da língua como esse lugar de propagação, um lugar de nascimento do pensamento não pensado, um estado de nascimento da língua, do pensamento, acusando então essa singularidade que o poema, e em nosso caso a obra de arte, acusando essa singularidade que a obra de arte consegue anunciar a cada leitura, a cada contato. Questionamos então como é possível acessar esses estados de nascimento em obras que se apresentam plenamente desenvolvidas, que são acessadas por nós quando acabadas, finalizadas, estáticas. E evidenciar essa questão é enunciar uma dualidade presente na produção escultórica, que é essa diferença entre uma prática que produz objetos do lugar e uma escultura que compõe atos do lugar. Por objetos do lugar, a gente consegue entender essa objetalidade que exibe sua clausura, que se afirma como resultado, fazendo assim a recusa do agente, ação e o processo que lhe deu vida, promovendo assim um tipo de esquecimento sobre seu próprio passado. Já nos atos do lugar, que a partir de nota de tradução pode ser entendido como um acontecimento, e assim me refiro a este a partir de então, nos acontecimentos, a escultura ela tende a continuar aberta, e ela afirma, antes de tudo, essa inseparabilidade entre agente, ação e resultado. E onde quer que se posicione, cada tempo da obra persiste um no outro, se envolve um no outro, se alimenta um do outro. Na movimentação de pensar como autor, foi justo e pessoalmente sintomático lembrar do caso de uma obra que dispensa qualquer apresentação, Robert Morris, Box, The Sound of Song Making, uma obra que se apresenta a nós como um tipo de manifesto, né? Ela foi exibida e pensada para fazer essa emissão dos sons que transportam esse espectador ouvinte ao momento da composição. A obra ela traz e faz evidência de todos os meios e métodos de sua produção. Ao mesmo tempo, o registro sonoro ele vai anunciar essa mudança de paradigma na produção e recepção artística, onde processo, duração, provisoriedade e incompletude assumem também um lugar de destaque. A partir de muitas mudanças que foram propagadas pela lógica de produção minimalista, né, essa instituição de um sistema relacional que inclui o próprio corpo do espectador e seus mecanismos de percepção e cognição como parte do sistema, a gente acessa outros meios de relação com os materiais aos quais é imposta a forma, articulando assim o registro sonoro, o estado, a qualidade sonora comum desses materiais, tentando articular todo esse emaranhado de conceitos e possibilidades ao tempo presente. Chego então em Cristina Kubisch com as Electrical Walks, né, uma obra que acontece aí desde 2013, 2004 até o presente momento, uma ação fortemente influenciada pela deambulação dadaísta, né, onde se caminhava pelo espaço da cidade na busca por dessacralizá-lo. Nesse caso, além da deambulação, existe também essa escuta dos campos eletromagnéticos produzidos pelos objetos técnicos que estão dispostos pela cidade. A artista ela desenvolveu esses fones que vemos nas imagens. São fones de ouvido com circuitos elétricos indutores que captam os campos magnéticos e transformam essa captação em som audível. E a partir do uso do fone, um mapa dos arredores da cidade, pensando especialmente em lugares onde existe uma forte presença desses objetos técnicos, a Kubisch então propõe essa redescoberta do espaço da cidade, apelando assim às possibilidades que
percepção permite todo o conjunto perceptivo, não apenas aí o estímulo visual, né, esse primado da cultura visual que acessamos na sociedade contemporânea. O acontecimento, então, nas Electrical Walks, ele se apresenta justamente pelo modo como a obra é apresentada, né, pelo seu modo de execução. É uma obra que aconteceu, como evidenciamos, em muitas cidades, tanto na Europa, Ásia, na América e também no continente africano. E em cada situação apresentada pela caminhada consegue agregar esse valor de sítio ao espaço, né? Ele deixa de ser um espaço geométrico ou geográfico, mas é sítio porque recebe assim a mão do artista, designando esse espaço, designando o espaço da cidade, a própria cidade, os objetos técnicos ali presentes, de modo característico em favor, obviamente, do caráter excepcional de cada sonoridade alcançada em cada espaço. A partir da experiência das Electrical Walks, pensando em uma dinâmica de acessibilidade sonora, nós somos expostos a essa justa conscientização sobre a realidade dos objetos técnicos, estabelecendo aí um momento onde existe uma produção que não é mais voltada para o destinatário, para o espectador, para o ouvinte, mas que constitui esse potencial dialógico. Sim, então os estados de nascimento são a constituição desses adros visuais argumentados por Gilberman. O que a gente evidencia nas obras apresentadas aqui são a criação desses adros sonoros ou adros da percepção. Os justos estados de nascimento da ideia, né, essa criação das formas, a formulação desse nada, ou há uma presença concreta feita por imagens, ideias, ideais e conceitos que são apresentados, que são realizados, também a partir do registro sonoro, apelando a todo o aparato perceptivo. Entendendo, na verdade, a função do pesquisador em arte como esse que busca uma organização simbólica das manifestações artísticas, uma organização simbólica nas manifestações artísticas, eu utilizo então do registro sonoro como fio condutor entre obras e conceitos, a fim de buscar assim novas possibilidades, novos enfrentamentos ao estado da obra, a todas as possibilidades em que o saber se permite manifestar. Agradeço fortemente a tua atenção e escuta até o momento. Oi, eu me chamo Fernanda Xavier, eu sou formada em Eletrotécnica pelo IFRJ, eu estou cursando bacharel em Artes na UF e eu sou bolsista de iniciação científica no NANO, Núcleo de Arte e Novos Organismos, aqui na Escola de Belas Artes da UFRJ. E eu estou gravando esse vídeo para apresentar o texto que eu mandei para o Papo Sudeste, hiperorganismos, homeostase e conservação de obras híbridas. Esse texto ele vai tratar de obras híbridas que vão além do tradicional e onde eles vão para um campo onde as obras elas são uma coisa além daquele objeto intocável. Eles se tornam obra quando eles se constituem como uma rede de relações, isto é, que quando você constrói uma relação ali com aquele objeto, você interage e ele tem uma resposta. Isso aplicado para obras de arte híbridas, quer dizer, que são aquelas que têm componentes elétricos e plantas. O que vai realmente fazer essa obra ser uma obra não são necessariamente eu pegar essas coisas e juntar uma com a outra, mas sim as relações que vão estar tensionadas ali. A relação ela se torna o principal. Então, cada um dessas partes elas vão ser pontos de uma rede relacional. E a partir disso a gente vai falar do briefing, que foi nos primeiros trabalhos do Guto Nóbrega, que vai tratar dessa relação com a planta, máquina e o público externo. Esse trabalho ele consiste numa jiboia com uma máquina que são integrados, onde a máquina vai monitorar as reações da planta e ampliar para uma coisa mais imediata. E a partir disso eu vou falar do circuito do briefing, que é o Plantronic. O circuito ele é um conjunto de componentes elétricos para uma dada finalidade. Então esse circuito ele foi desenvolvido também na tese de doutorado do Nóbrega e ele vai se basear numa ponte de Whetstone, que é um circuito já bem antigo, do 1800,
que foi desenvolvido para a indústria para você notar diferentes variações de temperatura. Só que a Pond Whetstone, ela vai buscar sempre um equilíbrio quase que estático, porque sempre que tiver alguma variação nela, ela vai tentar se igualar a zero, então no meio dela. Só que a partir desse circuito utilizado na indústria, ele foi implementado com amplificadores e a planta. A planta, então, ela é inserida nesse prisma de resistores e ela se torna um resistor vivo, um componente vivo para essa regulação. Essa ponte de resistores, que antes ela tinha essa abertura ao meio externo, mas ela se tornou algo muito além do que ela foi feita para fazer. Ela se abriu não só para o meio externo, mas ela também se integrou com uma parte orgânica. E eu falo disso tudo para poder trazer uma discussão de como preservar um objeto dinâmico, que ele, além de ter as suas particularidades, né, de uma obra de arte com circuitos elétricos, ela ainda traz essa indeterminação da planta. Como é que a gente não só pode atualizar e conservar esse tipo de obra, sendo que ela é muito mais do que aqueles componentes dispostos juntos, aqueles organismos ali. Ela é toda uma rede de relações. Então a gente tem que pensar não só como deixar essas partes em pleno estado para funcionamento, mas também como a gente pode restabelecer essas condições para o funcionamento que foi planejado pelo artista, né? Esse pensamento de conservação ele tem que ir muito mais para além do material somente, da parte técnica, elétrica, de programação ou de regar a planta, mas você perceber essas relações entre as partes e fazer com que elas se relacionem da maneira que foi projetado para funcionar. Então, quando a gente coloca um multímetro para medir a voltagem que vai estar saindo desse circuito, depois de ter passado por todos os componentes e pela planta, tem duas opções que podem acontecer. Ou ele vai retornar com um valor de zero, quer dizer, a energia vai passar e ela não vai chegar, ela vai estar sendo dissipada pelos componentes e pela planta. E nesse caso, o briefing ele vai estar inerte, ele não vai ter uma reação com o meio externo. E tem outro caso que ele pode retornar com valor, uma voltagem que ela não é estática, mas ela vai variar bem pouquinho, e aí sim que o sistema vai estar funcionando. Só que para chegar nesse segundo caso, são várias tentativas e às vezes é de um dia para o outro, você botar ali e deixar o sistema funcionando, para no dia seguinte você olhar e ele está funcionando. Então não é só você dispor os componentes corretamente, não é só a planta estar viva e bem, é literalmente essas relações elas se estabelecerem no próprio tempo delas. São essas as questões que eu vim trazer nesse texto e nessa pesquisa. Eu agradeço primeiramente ao CNPq que financia a minha bolsa e também que financiou toda essa pesquisa que eu venho falando, tanto a minha, também a do Guto Nóbrega. E agradecer também a Ampaf Sudeste pela oportunidade. Muito obrigada. Olá, eu sou o João Vitor de Santos Buzon, sou graduando em Artes Visuais pela Universidade Federal de Uberlândia e fui bolsista FAPEMIG com a pesquisa de iniciação científica à tecnologia digital na gravura em relevo e encadeamentos contemporâneos, que foi orientada pela professora doutora Priscila Rampim. A pesquisa, né, o contexto inicial dela é a gravura em relevo, principalmente na estilogravura e linóleo-gravura, que possuem um processo, né, baseado no tradicional, que é no corte manual da matriz. E atualmente, com o surgimento das tecnologias digitais, como os softwares gráficos e as máquinas CNC, que são as máquinas de controle numérico computadorizado, elas podem, né, ampliar essas possibilidades de produção na gravura. Então, os principais objetivos da pesquisa foram investigar esses softwares de desenho digital e essas máquinas gravadoras e como elas podem contribuir para a criação na gravura contemporânea. Então, eu busquei compreender, né,
esse processo complementar no digital e no tradicional. As principais questões que a pesquisa levantou foi como a tecnologia digital transforma o processo criativo e a noção da matriz na gravura em relevo, né? Se o arquivo digital ele pode ser entendido como uma matriz ou não. A metodologia que eu usei foi uma metodologia bem experimental, porque eu tive contato com ferramentas que eu nunca tinha usado antes. E para montar a imagem, eu acho importante falar um relato pessoal que eu tive no início da IC, em que eu fui num terreiro de Umbanda e eu conversei com uma pombagira. Aí no meio do atendimento, ela me falou para eu fazer um rabiscador grande toda vez que eu me vestisse sozinho. Então, para esse início de C, eu quis montar literalmente um rabiscador grande. Então, eu fiz um desenho e dividi ele em 36 partes de 15 por 15 centímetros, porque 15 centímetros era a dimensão, era a área de gravação da CNC que eu ia usar, da máquina CNC. Então, a metodologia foi a produção gráfica, a produção da cena, né? Eu tirei uma foto e usei ela como base para fazer o desenho da minha mãe, cercada por símbolos, né, que remetem a ela. E essa máquina CNC, ela funciona por uma fresa, né? Chama CNC Router. Essa fresa, ela é como uma agulha, né? E ela vai retirando o material da matriz. Então ela vai escavando, né, os sulcos para formar a imagem. E esse foi o resultado, essa imagem do lado, já entintada para fazer as impressões, uma matriz de MDF. Os resultados parciais técnicos durante a pesquisa, a CNC demonstrou muitas falhas de relevo, né? Tanto pela configuração imprecisa e também porque a imagem que eu mandei para o software da CNC era uma imagem rasterizada, ou seja, uma imagem única, né? Então, para ter mais precisão, a CNC lê imagem vetorizada, né? Ela lê vetores. Então, precisei redesenhar a imagem por vetor do zero. E depois disso, com a imagem vetorizada, a CNC demorou 8 horas para gravar aquela imagem do slide anterior. Então, exigiu bastante aprofundamento com um maquinário novo. E, enfim, né? Então, o processo híbrido ele demanda novas competências, né? Para você aprender a mexer, a configurar, e demandou um tempo. O resultado final foi esse aqui. Eu optei por gravar manualmente também essa imagem do centro na cor preta. Eu gravei em linóleo e fazer uma moldura vermelha com a matriz, com as impressões da matriz gravada pela CNC Router, né? E nessa imagem eu retrato a minha mãe, cercada por símbolos que me remetem a ela, como o rosário, o café, a espada de São Jorge, e também passou a incluir elementos da pombagira, como o vermelho, a janela, né, que remete ao tridente também, e toda essa questão da representação, né, feminina. E as conclusões, a primeira que eu trago é a questão da matriz impressa, né? Porque a matriz a gente entende como o suporte onde a imagem é criada para depois realizar as reproduções, impressões. Só que nesse caso da pesquisa, surge a questão, né? O desenho digital, o arquivo digital, ele pode ser considerado a matriz original? E nesse caso, eu acredito que sim, porque a CNC, a partir do meu desenho digital, ela vai reproduzir a imagem no suporte escolhido que foi a madeira. Então, nesse caso, como eu também vou usar essa madeira que vai ser gravada pela CNC como matriz, ela não vai deixar de ser uma matriz, mas ela vai se tornar uma matriz impressa. Outra questão que eu trago é do Paul Leider e do Paul Caldwell, que eles têm um artigo chamado Novas e Velhas Tecnologias. Então, quando a imagem é codificada digitalmente, ela se dissocia do mundo físico. Então, cada coisa, cada ideia é reproduzida exatamente igual, né? Porque são pixels. Então, meio que perde esse elemento da incerteza, né? Que tem na gravura tradicional. Como se fosse um momento mágico, né? A revelação do papel da matriz
Você está ali de frente para algo que você não antecipou. Você não sabe como vai ficar exatamente, diferente do digital. Também trago as questões da reprodutibilidade técnica, né, do Walter Benjamin, que, obviamente, com a articulação do digital, essa reprodutibilidade se torna muito mais forte, né? Muito mais fácil, mas a reprodução é uma coisa inerente mesmo, inerente da gravura, então, de qualquer forma, tá aí para reproduzir mesmo. E a última consideração é que a gravura artesanal e a digital, acredito que elas complementam, né? Então, nesse processo de experimentação, eu cheguei à conclusão que elas de fato agregaram uma outra e conseguiram. Cada um teve o seu papel nesse processo, né? E eu acredito que essa pesquisa é um ponto de partida, né, que cabe muito mais experimentação dentro da gravura contemporânea e continuar esse experimento, né, que a gravura é isso, esse processo de sempre estar traduzindo. Olá, meu nome é Anne Barbosa Castro, eu sou estudante finalista do curso de graduação em Artes Visuais e Licenciatura na UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu enviei para o evento, por um triz, um artigo chamado A Representação da Velhice na obra de Leonora Carrington. Esse artigo é fruto de um trabalho de conclusão de curso e de uma iniciação científica que foram orientados pelo professor Dr. Alexandre Emerick Neves. O tema ele foi escolhido por entender que a velhice e o envelhecimento é um assunto que se faz cada vez mais necessário, visto que os dados estatísticos têm mostrado que a população mundial, de uma maneira geral, embora existam diferenças, ela tem envelhecido. Então, na história da arte, na área de arte, né, também há uma carência de estudos a respeito do tema. A Leonora Carrington, ela foi uma artista inglesa, que veio de uma família muito abastada financeiramente. Ela nasceu no ano de 1917, morreu em 2011 no México e também foi radicada mexicana. Ela teve como influência a literatura inglesa, a mitologia celta, a mitologia mexicana, o surrealismo e até mesmo a própria vida, porque ela tinha uma obra muito autobiográfica. Ela foi uma artista também muito multifacetada, ela trabalhou com pintura, com literatura, fez parte de um grupo de teatro. Então, foram escolhidas 3 obras dela com representações de mulheres idosas. São elas o livro A Corneta, que é um livro de literatura fantástica, escrito em 1974, a pintura Cronflower, de 1987, e a serigrafia Beat Buff, de 1974. Ambas têm em comum uma representação positiva das mulheres idosas. Em A Corneta, a narrativa se passa em uma temporalidade um pouco caótica, que se assemelha com a temporalidade que a gente observa nos sonhos, no delírio, na memória, na lembrança, na imaginação, que conversa também com o surrealismo, né? Essa união entre o real e o sonho, borrar essas fronteiras entre o que é real e o que não é, e também conversa com a própria literatura fantástica, né? Então, nessa narrativa, a personagem principal é a Marian. Ela ganha uma corneta auditiva de sua amiga, a Carmela, e por isso o nome do livro. E depois ela é colocada pela família em um asilo, onde ela interage com várias outras mulheres também idosas. A Marian tinha 92 anos, e tanto a Marian quanto todas as outras personagens são mulheres extremamente ativas, que ficam o tempo todo sobe dessa escada, corre. Na própria história, né, se fala sobre isso, assim, de que tinha muitas escadas no asilo. Então, são mulheres com muita força física e muito criativas, com muita imaginação. Então, a maneira como ela representa essas mulheres nessa obra
é como se fosse uma idade onde fosse possível uma maior liberdade criativa. E ao longo da história elas vão atrás do Santo Graal, elas ficam nessa busca constante e em algum momento todas elas encontram consigo mesmas e tem que escolher uma de suas versões, assim. Isso se assemelha ao mito de Deméter, né? Todas têm a mesma divindade, no final elas descobrem que elas têm a mesma divindade e que todas são associadas à abadesa, que seria seguidora da deusa cavalo, que também é um animal associado a Deméter. E o cavalo é um animal que a Leonora Carrington usa recorrentemente nas suas obras como associação de liberdade, né? E às vezes, ou então, uma liberdade contida, mas ela gosta muito de usar os animais. Ela também passou a usar mais os pássaros com a maturidade, né? Conforme ela foi ficando mais velha, como representação da maternidade, do amadurecimento. Então, em Cornflower há alguns aspectos semelhantes à corneta. São várias mulheres idosas em um ambiente que se assemelha a uma vila. Nesse ambiente tem bicicleta, tem uma escada, demonstrando ali uma força física delas. Essas mulheres observam uma flor que está nascendo do asfalto, né, uma flor vermelha, e remetem à ideia da anciã, né, aquela que é um elo entre dois mundos, né. E aí, elas funcionam também como uma simbologia para um renascimento criativo, né? Esse nascimento dessa flor vermelha. E em Be Buff, ela representou também duas mulheres idosas dando banho, né, em um pássaro vermelho, no primeiro plano, e uma delas utiliza uma máscara, a outra não. E ao fundo temos uma pessoa com um corvo, segurando um corvo, e mais ao fundo uma fachada de uma casa que se assemelha à casa que Leonora Carrington morou quando morava com os pais. E os pássaros, né, para a artista, eram um símbolo de renascimento, de transformação, da maternidade, do envelhecimento. Então, para além disso, ela também se apropriou do conceito de feiticeira para se afastar do estereótipo de musa. Ela negou o estereótipo de musa, que quiseram colocar em mulheres dentro do contexto da história da arte, e se apropriou do estereótipo da feiticeira, da anciã, né, como aquela mulher sábia, né, que representa a transição entre esses dois mundos. Então, são características em comum com essas três obras.